Oi, gente, tudo bem? Boa noite. E no vídeo de hoje, no nosso Diário dos Pensamentos, o nosso tema de hoje é: o que essa pessoa pensa sobre mim? E aí, você já teve esse pensamento? Então, vem comigo. Então, hoje no nosso vídeo, a gente vai falar sobre o que essa pessoa pensa sobre mim. Será que em algum momento da sua vida você já teve esse tipo de pensamento? E se teve, o que você sentiu com isso? Como foi tentar imaginar o que o outro está pensando sobre você? Como foi sair daqui do seu corpo e ir para o corpo de outra pessoa, né? Para a mente da outra pessoa? Será que é possível a gente fazer isso? E nesse será, fica um monte de será, né? Porque o que será que o outro está pensando de mim? Ele pode estar pensando milhões de coisas. E nesse milhões de coisas, aí que vem, né? Porque vem um monte de pensamentos sobre isso. Porque ele pode estar pensando coisas boas, ele pode estar pensando coisas ruins. E aí é onde causa muitos sentimentos aí na gente, né? Porque, em primeiro lugar, é uma pessoa assim de muita importância na sua vida? É uma pessoa essencial na sua vida? Porque se essa pessoa for essencial na sua vida, a questão é simples. Se você tem alguma dúvida do que essa pessoa tem sobre você, é só conversar, é só se comunicar. Agora, se é uma pessoa que você não tem muita relação, e será, vai ter milhões aí, né? Milhões de questões aí para você. E que vão te causar milhões de sentimentos. E, por conta desse pensamento, sentimentos desconfortáveis. Você vai ficar muito desconfortável com isso. Então, será que está sendo ideal eu criar esse tipo de expectativa no outro? Ter esse tipo de pensamento do outro? Tá, o que muda quando eu sei o que o outro está pensando sobre mim? O que muda na minha vida? Eu assisti um vídeo da doutora Ana Beatriz e achei muito interessante ali. Depois eu posso até compartilhar aí com vocês, deixar embaixo aí na descrição o vídeo. É um podcast, né, na verdade. E ela tava falando exatamente sobre a expectativa que a gente... Ela falou um monte de coisas, né? Mas uma das questões que ela falou que eu achei interessante, que me veio uma lembrança importante, foi da expectativa que a gente cria no outro, né? E ela falando ali das crianças, né? Que as crianças, elas não têm expectativa do tempo das pessoas, o que as pessoas pensam sobre a gente. E exatamente, né? Elas vão vivendo hoje, o agora. E por isso que elas são tão alegres, né? São tão felizes ali. Elas conseguem curtir o momento. Tô brincando ali, não tá bom, eu troco, eu mudo o meu brinquedo. Isso é maravilhoso, se a gente for olhar aí. Ela não tem essa percepção do que o outro pensa sobre ela. Ela só vive. E com essa reflexão, me trouxe uma lembrança de que até eu acredito que eu demorei um pouco para ter essa percepção de que os outros olhavam para mim. Agora, não sei, né, se porque eu também não enxergava ou se eu não ligava, não lembro muito a ocasião, mas o que veio na minha memória é que eu lembro que eu já estava no ensino médio quando uma amiga falou: aquelas pessoas estão falando de você. E aí eu falei: como assim? Falando de mim? Estão falando sobre você. Porque na minha cabeça as pessoas não falavam sobre mim. E como assim as pessoas falavam sobre mim? No primeiro momento eu me senti especial. Talvez eu estava ali numa baixa autoestima, me senti especial porque estavam falando sobre mim. Mas depois, a partir disso, eu comecei a ficar muito preocupada. O que será que a pessoa está falando sobre mim? E quando a gente tem essa preocupação, a gente se priva de muitas coisas.
a gente não fala muitas coisas que a gente quer falar, a gente não consegue ser a gente mesmo por conta dessa dúvida, né, do que o outro tá pensando sobre mim, o que o outro vai falar sobre mim. Será que vai ser um julgamento? Será que esse outro vai gostar ou não? Será que esse outro gosta do que vê? Então, olha quantos questionamentos, né, dentro de uma adolescência, né, que já os hormônios estão ali, né, à flor da pele. Mas um lado negativo é que você começa a se privar. Então, por muito tempo, eu me escondi, né, eu não falava a minha opinião por medo do que o outro iria pensar sobre isso, né? Tinha muito medo do julgamento, muito medo de ser eu mesma, de ter opiniões contrárias. Isso para mim era uma questão muito forte, por conta dessa expectativa do que o outro está pensando sobre mim. E olha só, e quantas coisas eu me privei, quantas coisas eu deixei de fazer por isso, por imaginar o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Até um momento que eu fui entendendo que quem tá do meu lado, quem me conhece, quem gosta de mim, vai me respeitar do jeito que eu sou. E se essa pessoa não gostar, porque é uma pessoa muito próxima e porque ela acha que eu vou me prejudicar, que essa pessoa é realmente um amigo, uma amiga, ela vai chegar a mim e vai conversar comigo. Ela vai explicar o ponto de vista dela, achar o que eu posso me prejudicar. É diferente do que um outro julgamento, porque realmente a gente não tem a mesma linha, né, de pensamento. Então, aos poucos eu fui entendendo que isso não estava sendo bacana para mim, porque eu estava me prejudicando, eu estava deixando de me ouvir, né? Estava deixando... Deixa eu arrumar aqui a luz do computador. Saiu. Estava deixando de fazer as coisas por conta do outro, né? Estava me privando pela dúvida do que o outro estava pensando sobre mim. E a ansiedade que se cria com isso. E as coisas que você deixa de viver por isso. O outro vai pensar milhões de coisas. O outro tem uma cabeça totalmente diferente da minha. O outro gosta de coisas diferentes do que eu. E aí, em primeiro instante, né, quando isso aconteceu, talvez, né, não sei se já aconteceu com você, mas aí às vezes até a gente acaba não respeitando também a opinião do outro, por querer sempre achar que, né, a gente precisa andar na mesma linha para não ter um julgamento. Mas não é o ideal, né? Não é o ideal. Aí eu fui aprendendo que as pessoas vão ter opiniões diferentes do que eu. E fui aprendendo a respeitar essas opiniões. Fui entendendo ali os sentimentos de cada uma dentro dessas opiniões. O que esse outro quer, o que esse outro não quer, o que esse outro gosta. E se são pessoas importantes, eu vou levar ali pra mim, na minha vida. Vai estar comigo, vai caminhar comigo. Mas eu tenho que aprender a diferença. Eu tenho que aprender a respeitar o outro. Então, será que esse pensamento já teve na sua vida? O que a pessoa pensa sobre mim? E aí? Já ocorreu isso pra você? Se ocorreu, coloque aí que sentimentos que você tem quando vem esse pensamento. E o que você faz? Se você se bloqueia, se você deixa de fazer as coisas por medo do que... Vou colocar o sentimento medo, tá? Mas qualquer outro sentimento. Por algum receio que você tenha. Se você já se prejudicou aí por conta desse pensamento, ou se esse pensamento veio e você conseguiu olhar que tô nem aí o que esse outro pensa de mim.
O que importa é o que eu sinto. E eu vou seguir. Porque se for uma pessoa muito importante para mim, se for uma pessoa especial e que também me respeite, essa pessoa, se ela achar que eu vou me prejudicar, ela vai vir, ela vai colocar a opinião dela, mas ela vai colocar de uma maneira respeitosa comigo e com você. Então, quando vir esse pensamento, né, tenta se olhar, tá, mas o quanto isso é importante para mim? O que vai fazer diferença do que o outro está pensando? Essa pessoa vai viver a minha vida? Não vai. Então ela vai pensar milhões de coisas, porque ela vai pensar com as lentes dela, não as minhas. Então vai ser totalmente diferente essa visão. Então faça o que você sentir aqui. Quando você sentir aqui, né, essa resposta, esse é o seu caminho. Não importa o que o outro disser para você. Siga, se isso for importante para você, tá? E se for uma pessoa especial e que te trouxe também uma reflexão, pegue essa reflexão para pensar e não, né? E não pegue ali a opinião desse outro para mudar a sua trajetória, mas em cima da vida do outro. Combinado? Então, é isso hoje no nosso Diário dos Pensamentos. Então, se isso fez sentido para você, lembre, curta, comenta, compartilha, vai me ajudar muito. Espero que tenha conseguido ter uma reflexãozinha aí para vocês, tá? Beijos, beijos e até a próxima!